O contexto literário. Sobreviveram da literatura suméria 5 poemas relacionados a Gilgamesh. Destes poemas, 2 foram utilizados e combinados com o material mais recente nesta versão da epopeia. São eles Gilgamesh e a Terra dos Vivos e fragmentos da morte de Gilgamesh, que, como sabemos hoje, fazia parte de um texto bem mais longo, de pelo menos 450 linhas. A linguagem usada aqui é muito semelhante à de um lamento por Unamu, monarca de Ur que viveu por volta de 2100 a.C., cujo texto, de passagem, cita o nome de Gilgamesh. Um outro poema, enfocando Gilgamesh o touro do céu, está por detrás dos episódios da recensão ninivita que descrevem o insulto a Deus Ishtar e sua vingança. Uma grande parte do poema sumério Gilgamesh, Enkidu e o mundo inferior foi traduzida quase que literalmente acrescentada à epopeia síria, Tábua 12, sem tentativa de adaptação, embora seja incompatível com eventos anteriormente descritos, Tábua 7. Este adendo, porém, parece fornecer uma alternativa ao sonho e à morte de Enkidu, episódios colocados no centro da versão assíria. O episódio Gilgamesh Yaga, assim como a morte de Gilgamesh, é conhecido apenas em sumério. Tratava-se de uma narrativa não muito heróica e sem muita relação com o resto do texto, sobre disputas em um leve conflito armado envolvendo os estados rivais de Kish e Uruk. Embora seu espírito seja atípico de parte da poesia suméria, foge demais ao estilo do resto da obra para que possa ser incluído numa epopeia de Gilgamesh. Não seria surpreendente descobrir que os estudiosos e copistas de Assurbanipal o rejeitaram, embora, é claro, talvez desconhecessem sua existência. A história do dilúvio não fazia parte do ciclo de Gilgamesh na literatura suméria. Era um poema independente que tinha no papel de Noé um herói chamado Zizudra, nome que significa ele viu a vida. Há também um dilúvio babilônico arcaico, datando da primeira metade do 2º milênio, no qual o herói chama-se Atrasis. Neste poema, a enchente é apenas a última de uma série de catástrofes enviadas para destruir a humanidade. A primeira parte da história ocupa-se de outros assuntos, incluindo a criação do homem. Já fizemos menção aqui a um fragmento achado em Ugarit, na Síria. Uma versão posterior do poema de Atrasis foi escrita no reino de Assurbanipal. É impossível dizer em que época o dilúvio foi incorporado ao ciclo de Gilgamesh, uma vez que não há informações suficientes relativas ao período babilônico antigo. Tem surgido muitas controvérsias em torno da relação existente entre o dilúvio do Gênesis e dos escritores assírios, babilônios e sumérios. A opinião geral que se tinha até certa época, segundo a qual o relato do Gênesis seria uma versão mais refinada e recente de uma história bastante conhecida nas cidades da Babilônia, já não é mais de aceitação geral. Muitos sustentam a ideia de que tenha se originado diretamente de uma história muito antiga e independente. Não é preciso abordar esta complexa controvérsia para que se possa acompanhar o relato do dilúvio tal como ele nos é narrado na 11ª tábua da epopeia de Gilgamesh. A decifração de novos textos pode vir a esclarecer melhor toda esta questão, mas, no momento, é provável que a melhor maneira de avaliarmos o relato do Gênesis seja utilizando como pano de fundo as muitas histórias antigas de dilúvios, histórias que não estão necessariamente relacionadas à mesma catástrofe e que têm protagonistas, humanos e divinos, diferentes. E possível que nem todas as versões correntes na Mesopotâmia e no Oriente Próximo durante o 3º milênio tenham sobrevivido até os dias de hoje. Uma mostra de que diferentes narrativas persistiram independentemente no passado está no fato de que o herói de uma versão do século III a.C., que pode até ser de autoria de Beroso, um sacerdote helenófono da Babilônia, recebeu o nome de Xisutros ou Sisutros, que não pode ser senão o Ziusuda sumério, embora o nome tenha desaparecido das versões semíticas conhecidas. Fora do ciclo de Gilgamesh sobreviveram 2 poemas sumérios, incompletos, como de costume, que tratam de um certo Enmerkar, um antecessor de Gilgamesh no trono de Uruk. Na lista dinástica suméria, ele é o 2º nome após o dilúvio. Nos poemas de Enmerkar,
O rei está em conflito com o senhor de Arata, estado situado a leste, nas montanhas da Pérsia. Motivo da briga é comercial e parece girar em torno de uma troca do trigo de Uruk por pedras para construção e metais preciosos, ouro, prata e lápis lazuli de Arata. Embora o texto conte com a participação de arautos e grandes guerreiros, sua ação é ainda menos heróica do que a de Gilgamesh Yaga. Como poderia se esperar de uma obra originada em Uruk, o estado sai sempre vencedor em suas contendas contra Arata. Também herói de 2 poemas é Lugubanda. Este rei é o terceiro da lista dinástica, e Gilgamesh às vezes se refere a ele como sendo seu pai semidivino. Lugubanda é uma figura mais interessante do que Immerkare. Como Gilgamesh, é um viajante. Em Lugubanda e Immerkar, ele é vassalo e paladino deste último. Também como Gilgamesh, Lugubanda atravessa grandes montanhas e o rio Kur, isto é, o rio do mundo inferior, antes de conseguir livrar Immerkar de seus inimigos. Em Lugubanda e o Monte Hun, ele é dado como morto e abandonado por seus companheiros em uma outra jornada pelas montanhas, desta vez em Arata. Por meio de piedosos sacrifícios, Lugubanda obtém a proteção do Deus Sol, e, mais uma vez, tal como Gilgamesh em suas peregrinações pelas regiões agrestes, ele come carne de animais selvagens e plantas silvestres como se fosse um pobre caçador. Nossa epopeia parece conter uma alusão proposital a este episódio, quando os conselheiros de Gilgamesh o fazem recordar-se da devoção de Lugubanda e o exortam a fazer sacrifícios ao sol e a não se esquecer de Lugubanda. E possível então que os compiladores mais recentes tenham se inspirado também neste ciclo. Além do ciclo original de Gilgamesh, a epopeia suméria foi provavelmente criada na fase proto-histórica da civilização suméria arcaica, no começo do 3º milênio. O poema, contudo, só veio a ser transcrito muitos séculos mais tarde, segundo uma teoria bastante aceita. Estes sumérios chegaram à Mesopotâmia antes de 3000 a.C. Instalaram-se em suas férteis planícies, herdando a prosperidade dos habitantes originais, que, não dominando a escrita, são conhecidos apenas pela beleza de sua cerâmica e por suas aldeias de cabanas cobertas de cômodos e casas de tijolos secos ao sol. Segundo uma teoria alternativa, os próprios sumérios foram os primeiros agricultores na Mesopotâmia. De qualquer maneira, o mundo descrito nas epopeias é bem semelhante àquele dos primeiros 5 séculos do 3º milênio, antes da unificação do panteão no fim do milênio, sob a 3ª dinastia de Ur, e antes da padronização e do formalismo do 2º milênio. Dentre as primeiras obras literárias sumérias, os poemas de Immerkar parecem mais narrativas de disputa e debate argumentativo do que epopeias heróicas. Não se traduziu ainda o suficiente do ciclo de Lugubanda para se julgar até que ponto seu estilo pode ser considerado épico e heróico. A maior parte dos demais poemas sumérios são hinos e lamentos dirigidos aos deuses, ou que se ocupam de seus atributos e atividades. Conhecem-se alguns poemas épicos, todos mais ou menos fragmentários, do período babilônico arcaico ou de períodos mais recentes. Mas seus protagonistas são em geral deuses ou monstros. Gilgamesh é o único personagem humano de estatura heróica que chegou a nossos dias, embora alguns fragmentos heróicos possam ser encontrados em outros textos literários, como o Cântico de Débora no Livro dos Juízes.